Irmãos queridos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. E nós vamos, nesse momento, meditar na palavra de Deus, na primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo de número 4, melhor dizendo, no capítulo de número 5. E nós vamos meditar brevemente e, posteriormente, eu passarei para você aí umas perguntas sobre o capítulo 4. Tá bom? Vamos orar primeiramente. Eterno Salvador, nosso Deus, nosso Pai amado e santo, engrandecido seja o Senhor que mais uma vez nos concede um dia de vida. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse clima que o Senhor tem nos dado nesses dias. Obrigado pela bênção e a presença do Senhor conosco. Nós necessitamos do Senhor e somos agradecidos pelo seu cuidado, amor, presença, proteção. Ó Deus bendito, recebe a nossa gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, então, na primeira carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo 5, nos 5 primeiros versículos, nós temos aqui algumas indicações do que é um cristão verdadeiro. Então diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, nós temos algumas marcas de um cristão. O que é um cristão verdadeiro? Nós temos aqui pelo menos 4 marcas. Primeiramente, um cristão é aquele que crê a respeito de Jesus. Ele crê corretamente a respeito do Senhor Jesus. Então, aqui está dizendo que Jesus é o Cristo, ou seja, aquele que Deus ungiu e enviou para salvar seu povo. Também diz que Jesus é Filho de Deus, quer dizer, ele é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, mas da mesma essência de Deus, que habitou entre nós. E é claro que Jesus Cristo também é aquele que nasceu da Virgem, é aquele que venceu a morte, é aquele que ressuscitou, que está à direita do Pai. O cristão é aquele que crê em Jesus e crê conforme a Escritura nos ensina. Mas ele não apenas crê em Jesus. Como sendo uma pessoa que crê em Jesus, o João já disse no Evangelho que essa pessoa que crê em Jesus recebe de Deus o poder de ser feito filho de Deus. E aqui ele fala algo semelhante quando ele diz que essa pessoa ela foi gerada de Deus, a pessoa que crê em Jesus e ama a Deus e tal, ela ama aquele que o gerou. O cristão foi gerado por Deus, foi nascido por Deus. A partir do momento que ele creu em Cristo, ele se tornou filho de Deus. Não apenas mais uma criatura, mas agora também um filho de Deus. Então, o cristão crê corretamente sobre Jesus, como diz a Escritura, de acordo com o ensino da Escritura. Um cristão, ele foi nascido de Deus, gerado por Deus, ele é um filho de Deus. Um cristão ama os irmãos. Aqui também nós tivemos essa expressão a respeito de que eu amo quem foi gerado, nascido de Deus assim como eu. Eu amo o meu semelhante. Eu tenho amor pelos meus irmãos. Amar os irmãos. Eles são da minha família. Eles são filhos do mesmo pai que eu. Eles são diferentes de mim. No grupo dos apóstolos você vê que há pessoas que eram um pouco mais de iniciativa, outros que eram um pouco mais questionadores e assim por diante. Mas o Senhor Jesus nos ensina a amar aos nossos irmãos.
Aquele que conhece a Deus e que foi amado por Deus, ele também deve amar aqueles que o Pai também ama. Ainda que sejam diferentes, pensem diferentes. Amor é uma das marcas do cristão. Amor pelos irmãos, amor pelo próximo. E uma outra marca do verdadeiro cristão é que ele guarda os mandamentos, ele é obediente. A palavra de Deus para ele é algo precioso, é ensino, é vontade de Deus, é orientação de Deus. A palavra de Deus para ele é doce, é agradável. Ele ama a palavra e ele obedece, ele tem alegria em obedecer os mandamentos de Deus. E o João ainda diz aí que os mandamentos de Deus, primeiro, eles não são penosos, não é uma carga pesada sobre os nossos ombros que a gente carrega com dificuldade. Assim eram as regras impostas pelos fariseus, pelos saduceus, os mestres da lei. Eles acrescentavam aos mandamentos de Deus e esses acréscimos se tornaram fardos pesados para o povo, como que uma mochila extremamente pesada nos ombros, que me cansa, que me esgota e que me dá dificuldade para caminhar. Mas os mandamentos de Deus não. Você se lembra que o Senhor Jesus adotou um resumo que já era ensinado por outros sobre os 10 mandamentos, que é o amor por Deus acima de tudo e o amor pelo meu próximo como a mim mesmo. Ora, se eu amo a Deus, eu vou respeitar o seu nome, eu vou tirar um tempo para Ele, eu não amarei outros e assim por diante. Ora, se eu amo o meu próximo, eu vou respeitar a autoridade dele, a vida dele, o casamento dele, as posses dele e assim por diante. Então, os mandamentos de Deus não são penosos. Quando nós os cumprimos, nós nos sentimos em paz com o Senhor. São difíceis de serem cumpridos, é claro, e muitas vezes nós vamos, infelizmente, quebrá-los. E Jesus, ele pagou na cruz pela penalidade, a culpa por quebrarmos esses mandamentos. Mas ele envia o Espírito Santo que nos ajuda a ter alegria em cumprir esses mandamentos. E falando ainda sobre os mandamentos aí, e sobre essa questão de guardar os mandamentos, o João fala que aquele que nasceu de Deus, os filhos de Deus, eles vencem o mundo porque eles creem no Cristo. E você se lembra que Jesus disse que ele venceu o mundo. Então, eu posso vencer o mundo e os pecados e as corrupções desse mundo porque eu creio no Jesus vivo e verdadeiro e porque Jesus me dá a força para vencer o mundo e os pecados que existem nesse mundo. Então, por isso os mandamentos não são penosos, porque eles são vencíveis por nós. Nós somos vencedores pelo poder de Cristo. Os mandamentos não são pesados de forma a ser um sacrifício para nós e nós podemos vencê-los por causa de Jesus. Queria terminar dizendo de uma série que uma série que assisti recente, aonde por motivos muito banais o aborto ele é defendido e adotado. Muito desagradável, abandonei a série. É claro que você tirar a vida de uma pessoa sempre vai ser pecado. Mas observe que em algumas circunstâncias, você mesmo sabendo que é pecado, você pensa, analisa, estuda um pouco mais aprofundadamente, como por exemplo quando a vida da mãe e do feto estão em risco e tal, aí você analisa um pouco mais e assim por diante. Mas existem casos que você nem analisa, gente. Olha só, é quando a pessoa fala, não, eu queria trabalhar um tempo mais, ganhar mais dinheiro e tal, então eu não vou ter essa criança agora, eu vou levá-la à morte. Coisa desagradabilíssima, né? E a série caminhava por esse caminho aí. E chegou um momento em que uma pessoa queria cometer um aborto por motivos muito banais. Mesmo que não fosse, já não seria correto. E um médico não aprova. Gente, esse médico, ele foi tido como opressor, cruel, malvado.
Olha só. Por querer preservar uma vida. Infelizmente, o mundo nos vê hoje assim. Quando você ama os mandamentos de Deus e obedece, quando você ama o próximo e quer preservar a vida dele e outros mandamentos mais, você é tido por odioso, opressor. Então, você cristão precisa lidar com isso. Mas não veja o obedecer os mandamentos de Deus como algo pesado, algo que faz de você um opressor, uma pessoa cruel. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor esteja com você nesse dia. As marcas do cristão verdadeiro: crer corretamente sobre Jesus. Ele foi feito por Deus, nascido de Deus, filho de Deus. Ele ama os irmãos, ele guarda os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor. Vamos agora a uma tarefa aí para você estudar nesse dia. Leia a primeira carta de João, capítulo 7, 1 João 4, de 7 a 12. Primeira carta de João, 4, do 7 ao 12. Depois de fazer a leitura, responda: de onde procede o amor? De onde procede o amor? Segunda pergunta: como Deus manifestou o seu amor? Como Deus manifestou o amor dele? Terceira pergunta: uma vez que Deus nos amou de tal maneira, o que devemos fazer agora? Como devo viver agora? O que devo agora fazer em resposta ao grande amor de Deus por mim? Um excelente estudo, Deus abençoe seu dia. Vamos encerrar em oração. Ó Pai Santo e Eterno, ajude-nos, edifica-nos, conduz-nos no caminho santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A bênção do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.